Bom sábado àqueles a quem eu não tive o privilégio de cumprimentar pessoalmente. Agradeço muito o convite dessa igreja que é tão acolhedora. É a segunda vez, Leodete, obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, me sinto acolhida, me sinto em casa aqui com os nossos queridos irmãos, porque é tão bom a gente estar no local onde as pessoas compartilham da mesma fé. Como é bom isso, não é verdade? Vamos fazer uma breve oração antes de eu começar a minha fala, para que Deus haja através de mim, que eu seja apenas instrumento da sua palavra e que não saia de mim nada que não for do agrado de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, mais uma vez venho aqui te agradecer por estar nesse momento aqui na tua casa, com os teus filhos, estudando, louvando. Te agradeço imensamente essa oportunidade. Que seja aqui apresentado tudo que for direto de ti do teu trono. Usa-me, Senhor, nesse momento que vamos estudar esse assunto tão importante para as nossas vidas. Fica conosco, é o que eu te peço. Em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Como o irmão fez já uma breve apresentação ali minha, vou me apresentar novamente, né? Mas foi bem completo ali a sua apresentação. O senhor tem uma boa memória, parabéns. Eu trabalho na área de enfermagem, sou técnica em enfermagem, já há mais de 10 anos. Fiz uma graduação em desenvolvimento humano, tecnólogo do desenvolvimento humano. Gosto muito disso, de entender como o ser humano vai se desenvolvendo ao longo da vida. Depois fiz uma especialização, uma pós-graduação em ciência do bem-estar. Fiz essa pós-graduação porque participei em Curitiba, lá na nossa união, né, de uma palestra, de um evento onde foi lançado o Ceifo Saúde. Essa área da saúde, onde eu atuo, me interessa muito. E lá teve uma médica que fez essa graduação quando ainda não existia no Brasil, ou melhor, essa pós-graduação, Ciência do Bem-Estar. Essa é uma especialização que estuda o bem-estar das pessoas. O que é o bem-estar? Como conseguir o bem-estar? E agora eu decidi, estou estudando já há muito tempo sobre esses temas. Que bom que hoje vim num dia que até os minutos de saúde foram apresentados pelo Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra. Sigo muito, vejo os vídeos desse doutor, né, e tive o privilégio de um dos retiros do MM pessoalmente conhecê-lo e assistir a uma das palestras deles. Que bom que estou vindo num momento assim tão apropriado, onde a nossa igreja está abrindo espaço para que se debata esses temas, a importância da nossa saúde emocional. Nesse momento aqui estamos cuidando da nossa saúde espiritual, quando lemos, quando estudamos a palavra de Deus, nos momentos de oração, do estudo da escola sabatina, que amo muito. Gosto muito, muito desses momentos da escola sabatina, porque é onde temos a oportunidade de interagir, não é verdade? E eu vou dar a liberdade para os irmãos, vou quebrar um pouquinho o protocolo, que se sintam à vontade também, se quiserem em algum momento participar com alguma contribuição. Eu vou falar hoje exatamente sobre isso, né? Sobre o que acontece conosco quando cansamos. Sabemos, e a nossa igreja tem pregado bastante sobre a saúde física também. Então, são 3 pilares: saúde física, espiritual e a emocional. É importante que esses 3 pilares estejam em equilíbrio para que a gente tenha um bem-estar integral, porque a gente tenha uma vida plena. O texto que eu vou trazer, vou pedir para o nosso amigo lá colocar já os slides que eu preparei, que é a questão, o questionamento que eu quero abordar aqui. Será que Deus cuida das nossas emoções? Será que Deus tem esse cuidado com as nossas emoções? Eu vou apresentar para vocês aqui nesta fala 3 verdades que nós vamos descobrir juntos. Vamos ver se eu vou me adaptar aqui com esse aparelhinho tecnológico, né? Consegui. Parabéns, né? Que bom. Então, vejam bem. Deus se importa, sim, com as nossas emoções. É uma verdade. Deus tem essa preocupação. Nós somos um ser humano completo. Então, as nossas emoções são importantes para Deus. Ansiedade e depressão podem atingir qualquer pessoa. Existe muitas vezes que algumas pessoas acreditam que se a pessoa
ela for bem resolvida em todas as áreas da sua vida, se ela for muito consagrada, se ela for muito determinada, se ela tiver, ela nunca vai sofrer por depressão ou ansiedade. Mas nós sabemos e conhecemos pessoas importantes, até no nosso meio mesmo, que tiverem em alguma fase da sua vida esse transtorno, essa doença emocional, depressão e ansiedade. Quantos aqui são ansiosos? Infelizmente, o nosso país, o Brasil, está no mundo entre um dos países mais ansiosos. E como a ansiedade afeta o nosso estado, o nosso humor, afeta o nosso trabalho, afeta a nossa saúde. E quando isso se torna muito intenso, ela passa da nossa, além de prejudicar a nossa saúde emocional, começa a prejudicar o nosso corpo físico. E posso falar isso com experiência, porque já atuo há mais de 10 anos na área da enfermagem. E quando eu comecei a trabalhar na área da enfermagem, eu sempre pedia para a minha empresa, onde eu trabalho, que me dessem pacientes psiquiátricos. Vejam só. Eu tinha preferência por pacientes que tivessem algum transtorno psiquiátrico para eu aprender, para eu entender aquelas questões. E ao lidar com esses pacientes, eu pesquisava muito, muito, para entender o porquê aquela pessoa tinha aquele transtorno mental. Trabalhei muitos anos em uma clínica bastante conhecida e famosa em Porto Alegre, com pacientes assim com vários transtornos. Aí nós vamos para uma outra verdade bastante importante, que buscar ajuda espiritual e profissional não é falta de fé. Muitas vezes nos meios cristãos, nos meios religiosos, infelizmente existe essa crença de que se você em algum momento está passando por algum momento de está abalado emocionalmente, você, às vezes as pessoas dizem, na intenção de ajudar até, sua fé não está sendo o suficiente, isso é falta de fé, ore mais, busque mais a Deus. É verdade, a oração é importante, a oração ajuda sim, mas também é preciso nós reconhecermos que, além do nosso estado emocional, também somos um corpo físico, somos matéria, temos a nossa parte fisiológica que também precisa ser cuidada. E aqui, então, fica essas 3 verdades nós vamos estudar. Que Deus, sim, se importa com as nossas orações, que a ansiedade e a depressão pode atingir qualquer pessoa e que buscar ajuda profissional não é falta de fé. Buscar ajuda espiritual também, se você às vezes não tem forças para pedir, procure o pastor da sua igreja, o ancião, o irmão, peça oração também. Mas também procure, os profissionais de saúde estão aí para nos ajudar nessa parte. Nós vamos então, hoje, o texto que eu escolhi, está em 1 Reis 19, a partir do capítulo 1, é um capítulo bastante extenso, e eu gosto muito desse texto, dessa passagem, que fala sobre o profeta Elias. Vou ler apenas alguns textos, mas posso fazer um resumo aqui, creio que muitos irmãos devam conhecer esse momento do profeta Elias. O que aconteceu com o profeta Elias nessa fase da vida dele? O que será que aconteceu? Eu vou ler aqui com vocês alguns só umas partes só, porque é bastante longo, né, esse texto, mas é muito, muito interessante. Vejam bem, vou ler aqui, eu marquei aqui na minha Bíblia. Vamos ver 1 Reis 19, e vou ler a partir do capítulo 4, que é o que vai nos ajudar aqui a entender bem o contexto dessa fala. Elias do Monte Horebe. Versículo 4 nos diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vejam bem em que estado mental estava aqui o profeta Elias. Ele já havia vencido lá no Monte Horebe, né? Os irmãos sabem bem, com todos os profetas de Baal, mas ele ficou sabendo que estava sendo procurado, que a vida dele seria tirada. Então ele fugiu para o deserto, se escondeu e estava naquele momento assim tão abalado que ele chegou a pedir a Deus
Pela morte. Olha só quantas pessoas, muitas vezes, no momento de desespero por alguns fatos que estão acontecendo, também fazem isso, pedem pela morte. Não porque, na maioria das vezes, a pessoa não quer o suicídio, não quer a morte, ela quer se livrar da dor que ela sente internamente. O profeta aqui estava se sentindo, nesse momento, abandonado e chegou a pedir a Deus que tirasse a vida dele. Mas o que será que Deus fez nesse momento com esse profeta? Ele atendeu o pedido do profeta Elias ali naquele momento? Lendo o texto, vamos descobrir que não. O que aconteceu? Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. O que aconteceu nesse momento aqui? Aqui nos dias que Deus cuidou de Elias, primeiro, do descanso. Olha ali, Deus cuidou de Elias do descanso. Elias estava cansado, caminhou no deserto, então Deus cuidou do descanso dele. Vocês vejam também aqui um dos 8 remédios naturais de Deus, o descanso, o sono. Em nenhum momento Deus repreendeu Elias. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa que conhecemos ou que se chega a nós para pedir alguma ajuda, não se deve, naquele momento, criticar a pessoa. Não é esse o caminho ideal, o caminho indicado. Ajude aquela pessoa, não fique dizendo você está fraco, isso passa, isso é bobagem, você está de mimimi, às vezes acontece, depressão, não, isso não existe, isso é fraqueza. Jamais diga isso para uma pessoa, né? Porque aquela pessoa, naquele momento, ela está precisando de ajuda. Às vezes a pessoa quer só falar, talvez ela não quer nenhum conselho, às vezes a pessoa quer só um abraço. Eu vou contar aqui, como a irmã falou bem aqui, tem muitas experiências, de uma amiga que uma vez me telefonou, ou melhor, me mandou uma mensagem via WhatsApp, dizendo que estava desesperada, que ia dar o fim na vida, que ia jogar o carro numa ribanceira, que não dava mais, enfim. E eu vi que realmente ela estava desesperada, e uma enfermeira, vejam bem, uma profissional da área da saúde, naquela situação. Conversei com ela, tentei manter ela presa nas conversas pelo WhatsApp, perguntei onde ela estava no hospital, finalizando um plantão, e eu falei, me espera aí que eu vou até aí para a gente conversar, vamos almoçar, vamos saber o que está acontecendo, e fiquei mantendo ela e o tempo todo, me vesti rapidamente, fui até o encontro dela. Quando eu cheguei lá, eu a encontrei assim, já com o rosto deformado, de tanto chorar, e quando eu a vi, o que eu fiz? Eu dei um abraço nela, só, não falei uma palavra. Só dei um abraço, ela chorou muito, muito naquele abraço. Eu não perguntei nada, eu não dei nenhum conselho. Dali saímos conversando naturalmente, não sobre o que ela estava passando, mas ficamos conversando. E ela me disse assim, vou te levar num restaurante legal, vamos almoçar, mudou o foco. Tempo depois ela me disse que o que ela mais precisava naquele momento não era de conselho, não era de medicação, era um abraço. Vejam bem como é importante a gente saber como lidar com essas situações. Então, essa amiga, naquele momento, precisava de um abraço. Elias, quando estava lá no deserto, o que ele precisava? Deus mandou o anjo para levar também alimento. Deus cuidou da emoção de Elias naquele momento. Deus cuidou da alimentação. Ele precisava dormir, ele precisava descansar. Aqui também vem um outro remédio natural, que eu creio que vocês devem estudar aqui. A alimentação, o cuidado com a alimentação que nós devemos ter para manter o nosso corpo físico. Se o nosso corpo físico não está bem, a nossa mente também não funciona bem. Se não fizermos exercícios, atividades físicas, a oxigenação do nosso corpo fica comprometida, nosso cérebro, os nossos pensamentos ficam comprometidos. De repente você pode dizer, não tenho dinheiro para ir numa academia, a minha condição física não permita mais que eu faça muitos exercícios. Queridos, uma caminhada já faz toda a diferença. Os médicos dizem isso. Uma caminhada leve, tranquila. Não precisa sair correndo, querer ser maratonista. Às vezes não dá mais. Você já passou da idade, já passou dessa fase, já não tem mais o mesmo vigor da juventude, mas uma caminhada já faz. No YouTube, agora temos essas possibilidades, existem muitos vídeos que ensinam a fazer exercícios sentados, de pé, levantar as panturrilhas, para facilitar a circulação do sangue.
faz a diferença e muda a sua vida. Agora, cuidado com exercícios assim sem um acompanhamento. Cuidado, não querer exagerar, pensar que já é um atleta olímpico. Tenha cuidado também para não se lesionar, porque pode acontecer. Então, cuidado, equilíbrio e bom senso. Vejam bem, então Deus ali cuidou das emoções de Elias, naquele momento que ele estava na caverna. Deus não repreendeu Elias, poderia ter repreendido, né? Mas não, Deus cuidou das emoções de Elias. Na Bíblia, nós temos muitos outros personagens bíblicos que em algum momento da sua vida se sentiram abalados emocionalmente, né? O que isso nos ensina? Nos ensina que o ser humano, ele não é só uma alma, só um espírito. Ele é um ser completo, mente, corpo e emoções. Precisamos cuidar dessas 3 áreas, da nossa mente, do nosso corpo e das nossas emoções. É muito comum, às vezes, algumas pessoas, por falta de conhecimento, afirmarem o seguinte, e isso em parte é verdade. A pessoa está mal emocionalmente, com algum transtorno, está depressiva, está triste, ela tem que querer se ajudar para melhorar. É relativo, diria assim. Ou melhor, vou usar uma outra expressão, depende. Depende do estado em que aquela pessoa se encontra. Entenderam? Depende do grau de depressão que aquela pessoa está. E aqui é importante também distinguir depressão e tristeza. A tristeza é um sentimento, uma emoção natural. Não estamos sempre eufóricos, sempre felizes. Temos momentos de tristeza. Passa a ser depressão quando se prolonga por mais de 2 semanas. Aquela pessoa não sai daquele estado de tristeza. Aí já é bom investigar, procurar uma ajuda, pode ser uma depressão. E a depressão, se ela não for tratada a tempo, ela vai agravando e vai se transformando em vai aumentando cada vez mais aquele transtorno e limitando a vida da pessoa. Para vocês terem noção, eu uma vez fiz um acompanhamento de uma cliente, uma paciente, na verdade, nessa clínica psiquiatra. Eu já havia estudado isso teoricamente, mas não tinha tido contato com a pessoa no grau em que essa jovem, era uma jovem senhora, uma mulher, ela estava no estado catatônico. O que é catatônico? Catatônico é quando a pessoa ela perde os movimentos. Ela não fala, ela não conseguia mais comer, ela não conseguia engolir a medicação. Ela estava totalmente paralisada. Ela havia tido um rompimento no relacionamento amoroso e aquilo levou ela a uma tristeza, uma depressão, e ela chegou naquele estado. A gente não conseguia lidar com ela porque ela ficou paralisada, uma coisa assim que eu fiquei impressionada. O que a clínica teve de fazer? A clínica teve de transferir ela para um hospital para começar a receber medicação e alimentação via sonda, porque até essa capacidade ela havia perdido. Para que vocês vejam que a gente não deve nunca diminuir o sofrimento de alguém que diz que está passando por um sofrimento emocional. Para que vocês vejam quanto é importante a gente ouvir essas pessoas, orar, sim, claro, orar por essa pessoa, interceder, mas também levar a ajuda de um profissional. Vejam aqui a importância. Continuando ali. Então, nós precisamos cuidar dessas 3 fases, dessas 3 partes nossas, né? Corpo, mente e emoções. Continuando. Elias estava lá naquela caverna, porque estava se sentindo cansado e esgotado, perdido o interesse por continuar a obra que tinha sido dada. Vejam só, Jesus também sofreu. Poderia citar aqui vários outros personagens. Jesus, no momento que estava no Getsêmani, ele também sofreu, porque teria de enfrentar a morte, e Jesus chorou. Dá para imaginar Jesus chorando? Que coisa impressionante. Eu fico impressionada. Fico bem impressionada. Até tem um louvor aí, me parece que é dos adoradores, que fala que Jesus morreu na cruz sozinho. E essa parte que fala, Jesus sofreu e morreu na cruz sozinho, por mim, por você, pelas pessoas que estão aí. E a gente muitas vezes, infelizmente, não valoriza, às vezes a gente negligencia esse amor.
que não tem comparação. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele sofreu. Então vejam aqui, continuando ainda, voltando lá a Elias, que estava lá na caverna. Vejam a importância, né? A ansiedade, ela nos rouba a paz, ela nos rouba a esperança. Quando você está muito ansioso, muitas pessoas como às vezes não dormir? Não é verdade? Às vezes você não dorme. Tem um trabalho para fazer, não sabe se vai conseguir fazer, cumprir aquela obrigação profissional. Tem contas para pagar, não sabe se o dinheiro vai dar para pagar. Tem outras questões assim, às vezes até mesmo no culto aqui, o irmão que está organizando a programação de hoje, o pregador que às vezes vem aqui, eu que estou aqui, será que vou conseguir transmitir a mensagem? Fatos, coisas que podem nos trazer ansiedade. Mas nós devemos fazer o quê? Acreditar e evitar que a ansiedade possa nos tirar a paz e a esperança. A ansiedade pode trazer doenças também. A pessoa ansiosa, a pessoa apressada, a pessoa sofre como isso. Você pode estar preocupado com o futuro dos seus filhos. As mães aqui, né, preocupada com os seus filhos, com a sua casa, com o seu esposo. Mulheres são... Não quero menosprezar os irmãos, deixa eu falar isso antes. Que fique bem claro, queridos irmãos. Mas as mulheres, vejo assim, que elas têm uma sobrecarga maior com os filhos, com a casa, com o trabalho, com as atividades na igreja. Mulheres são mais sobrecarregadas, eu creio as pesquisas indicam isso. Os homens, manter a sua família, prover a sua família e assumir responsabilidades destinadas a elas. Mas para tudo precisa de o quê? Precisamos do quê? Nós temos textos aqui que falam como lidar com a ansiedade, né? Olha ali, já falei, né? A ansiedade rouba a paz e a esperança. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, eu vou projetar aqui para vocês alguns textos que falam sobre as questões da ansiedade. Na 1 Pedro, capítulo 5, nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que a gente lembra disso? Às vezes não dá, né? A gente quer resolver tudo do nosso jeito. Não, eu posso, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou capacitado, eu vou resolver tudo. Mas às vezes algumas questões não dependem da nossa qualificação, da nossa capacidade, da nossa boa vontade. Algumas vezes Deus precisa intervir para resolver algumas questões. Continuando, a ansiedade, ela adoece, pode adoecer a alma. Diz lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, o coração ansioso deprime o homem. Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não é nenhum pesquisador, não é nenhum estudioso do tema, né? Mas está lá, vejam bem. E o famoso Mateus 6, 28, vocês conhecem bem esse texto, nos fala lá no livro de Mateus: não andeis ansiosos por nada. E aí fala sobre a questão dos lírios e tal, né? Vocês conhecem bem esse texto, creio eu, não andeis ansiosos, não é verdade? Então nós precisamos nos atentar a isso. Deus, muitas vezes, usa pessoas e recursos para nos trazer a cura. Usa pessoas como aquela pessoa que chega do teu lado e percebe que você não está bem, te dá um conselho, te ajuda, uma palavra de conforto. Às vezes também essa pessoa pode ser, por acaso, um profissional da área de saúde e te indica um local onde você pode ser atendido, onde você pode ser acolhido. Vou ter que contar mais uma experiência, tá? Posso? Olha só como é importante, né? Nunca esqueço, uma vez que eu estava no hospital, fui visitar uma amiga ali no Hospital Fêmea, em Porto Alegre, e tinha uma senhora muito agitada que andava para lá e andava para cá, e eu ali observando aquele comportamento dessa senhora, e ela veio conversar comigo e relatou que a nora dela estava horas em trabalho de parto e o bebê não nascia, e ela estava muito aflita, muito ansiosa, e ela queria um parto, que a nora tivesse o parto natural, e a nora também, mas não acontecia, ela estava num sofrimento muito grande. Aí ela me falou assim: como eu queria ter uma Bíblia agora, nesse momento, para ler um salmo. Eu gosto muito do Salmo 91,
Eu queria ter uma Bíblia agora para ler esse salmo, porque eu tenho muita fé nesse salmo. Aí, naquele momento, eu não tinha Bíblia. Eu conheço um pastor que falou que a Bíblia, ela é a nossa espada. A Bíblia aqui no celular, como eu costumo carregar, é um canivetinho, porque é um aparelho eletrônico menor. E eu lembrei, mas eu tenho a Bíblia. Eu falei para essa senhora, eu tenho minha Bíblia aqui, podemos ler? Acessei aqui minha Bíblia online, fomos para um cantinho do hospital, li em voz alta com ela o Salmo 91 todinho, ela chorou, agradeceu, foi assim um milagre divino. Terminamos esse momento ali rápido, no meio daquele tumulto, já veio alguém, senhora fulano de tal, acompanhando, sim, nasceu o bebê. Olha que coisa, Deus age a todo momento em pequenos milagres que às vezes a gente não percebe, vai perceber depois. Para vocês verem que como é importante a gente estar sempre vigilante, sempre atuante, com o ouvido sempre atento à voz do Espírito Santo. Porque aqui aqui no livro de 1 Reis 19, quando Elias estava lá na caverna, esperando pelo contato de Deus, já passou, ele saiu do verbo, pulei aqui, tá? Foi para uma caverna, comeu, bebeu, daí ele caminhou, ele ficou fortalecido, ele caminhou mais 40 dias, se abrigou numa caverna, passou a noite, e veio a palavra do Senhor. Estou lá no capítulo 9, estou meio acelerado, sou ansiosa, né? Já pulei vários textos aqui. Mas aí lá no versículo 9 nos diz, ele entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Elias, nesse momento, se sentiu sozinho. Muitas vezes nós também nos sentimos sozinhos, não é assim que acontece? Às vezes a gente se sente sozinho. Até esquece que tem um Deus que a gente pode orar e pedir. Continuando, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Essa foi a palavra de Deus. Sai, se põe na presença do Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio suave e tranquilo, ou seja, traduzindo, uma brisa. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo-lhe, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e diz, que fazes aqui, Elias? Vejam bem, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. A voz de Deus, ela é suave, ela é tranquila. Por isso, tão importante a gente estar sempre conectado e prestar atenção nesses momentos de milagres que temos na nossa vida e não percebemos. A voz de Deus não é ela é, nesse momento ali com Elias, foi suave. Elias ouviu lá naquela caverna. Pergunto agora para vocês que estão aqui, qual a caverna que vocês estão nesse momento? Será que é uma caverna de angústia, de ansiedade? Talvez uma caverna de perdas. Talvez você esteja passando por algum luto. É uma caverna. Que caverna você se encontra nesse momento, meu querido? Pense nisso. Qual é a sua caverna? Uma caverna de dúvidas. Você tem dúvidas? Será que é essa mesmo? Será que essa igreja é a verdadeira? Será que é esse evangelho que eu devo continuar seguindo? Que caverna é essa? Aqui a igreja precisa ser um lugar acolhedor e essa igreja é muito acolhedora. Agradeço muito aqui a recepção que tive nessa igreja. Já estou finalizando aqui para respeitar os nossos horários. Vou continuar aqui passando mais um. Olha só o que nos diz lá, gosto também muito desse texto. Isaías capítulo 41, versículo 10, é bem conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Que consolo. Esse texto aqui já resume tudo. Então, se você está passando por uma situação de dificuldade, Deus nos diz, não temas, porque eu estou contigo. Podemos pensar também que muitas vezes a ansiedade,
Nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos porque nos sobrecarregamos. Vou fazer isso, aquilo, aquele outro e não consegue dar conta. Hoje Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas cansadas. Tem aquele outro famoso texto que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de hoje é para que você entregue as suas dores a Deus e saiba que a sua vida tem valor, sim. Às vezes algumas pessoas acham: não sei nada, não valho nada, não sei fazer nada, não tenho dom nenhum. É comum isso, não tenho dom nenhum. Você tem seus dons, sim. Todos nós temos dons. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu estava na liderança do Ministério da Mulher, fiz um convite, uma reunião com as mulheres, para conhecer as habilidades que elas tinham e fazer a distribuição dos cargos da igreja. E uma irmãzinha veio muito humildemente e me falou assim: irmã, eu não tenho dom nenhum. Como assim, irmã? Não vou poder ajudar no ministério, eu posso só orar. Eu digo: puxa, mas é tudo o que precisamos. Orar. Precisamos de quem ora. E ali nós criamos um movimento assim, de fazer distribuição de panfletos. Sábado à tarde nós saímos ao redor da igreja. Então as irmãs que eram mais jovens, tinham mais disposição física, saíam a fazer a entrega dos panfletos, literaturas, convidar para a igreja. E as irmãs que já tinham mais idade, tinham alguma debilidade física, ficavam na igreja orando. Olha, era tão lindo esse momento. Eu gostava muito, 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 muito. Mas já estou aqui queimando meu tempo, como sempre. Mas é tão bom falar de Deus, é tão bom falar de Jesus, né, minha querida? Me identifiquei muito com a nossa irmã aqui. É tão bom, eu começo a falar assim: ainda bem, que bom que tem um relógio ali, que daí eu não passo do horário. Mas fica aqui meu convite hoje para vocês: entregue a Deus, nosso Criador. Ele nos conhece e não nos deixa só em nenhum momento. Nós vamos agora cantar um louvor, que eu gosto muito. Robson vai nos ajudar aqui, nos direcionar. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E eu gostei tanto da tua voz. Quer cantar sozinho ou vamos cantar com a igreja? A igreja vai cantar junto. Eu sou muito de quebrar protocolo, improvisar na hora, mas achei lindo aqui como vocês cantam o louvor. Dá para ouvir a voz de vocês superando o playback. Isso é sensacional. Vamos cantar então? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construir, não dê
vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado por tua infinita misericórdia, por nos atenderes, Senhor, às nossas necessidades. Obrigado pelos momentos que aqui compartilhamos e dividimos essa manhã. Obrigado a Deus por ter me dado o privilégio de vir aqui transmitir a tua palavra, dividir um pouco dos meus conhecimentos com esses queridos. Deus, entregamos nas tuas mãos, entrego a minha vida nas tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados e a dos meus queridos irmãos aqui à frente dessa igreja. Abençoa a liderança dessa igreja, todos os seus membros, que continuem firmes aqui nesse local, divulgando o teu evangelho com testemunho de suas vidas, ensinando, dando estudos bíblicos a Deus. Sabemos que a tua volta está breve e nos prepara, Senhor, para que não fiquemos cansados, para que não estejamos acomodados, mas que sim busquemos a tua presença, a tua orientação e também, Deus querido, possamos levar às outras pessoas essa verdade que nos dará a salvação. Assim, meu amado, tudo nas tuas mãos entrego, Senhor Deus. Leva-nos em paz, em segurança agora a todos aqueles que aqui estão, para os seus lares. Toca os seus corações, Senhor, para que retornem à tarde, para que possamos continuar falando um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, tão relevante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual e física também. Fica conosco, é o que eu te peço, nos acompanhe hoje e sempre, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém.